Pode-se dizer que de uns anos pra cá, vem se tendo uma certa rixa, ranço, ou como você chame, entre as pessoas de sexos distintos, sejam por polêmicas entre casais, movimentos que abriram nossos olhos para algumas verdades, ou talvez esse conflito esteja, sei lá, um pouco se estendendo demais devido a alguns dramas alheios aí. Mas a função não é falar o que é drama ou não, hoje eu estou aqui para dar uma apaziguada. Quem será que é oprimido de verdade? Olá, eu sou o PhD, seja muito bem-vindo ao Como Vai a Vida, o canal com a sua pequena dose semanal de lucidez. No vídeo dessa semana não é exatamente para falar de opressão, a intro foi mais para chamar um pouco de atenção, é mais para falar sobre como cada lado da moeda tem um pouco de privilégio e um pouco de sentença. E meio que dá uma apaziguada nessa coisa de misoginia por parte dos homens e misandria por parte das mulheres que andam um pouco mais extremista, se bem que tudo na sociedade entra extremista, e aliás tudo tende a ser cada vez mais extremista, mas isso é tema para outro vídeo. Se você já gostou do tema, se inscreva no canal aí para mais vídeos como esse que ajudem você a entender um pouco mais do lado de outras pessoas, assim como entender parte de você mesmo em certos vídeos que vão ajudar na sua saúde mental e compreensão do universo. Bom, começando então, biologicamente, acho que todo mundo sabe que os homens são superiores por princípios como ser mais, em média, mais altos, mais fortes e envelhecerem mais devagar, esteticamente falando, serem menos suscetíveis a algumas doenças, não terem problemas relacionados ao sistema reprodutor feminino, como por exemplo cólica, menstruação, gravidez, etc. E, enfim, isso daí geralmente acaba fazendo com que os homens sejam biologicamente superiores. Com isso é que veio aqueles princípios de mulheres e crianças primeiro. Em certos, por exemplo, você deve ter visto com filmes do Titanic, por aí vai, princípios do cavalheirismo, que façam com que a gente devidamente queira proteger, ou pelo menos deva proteger as mulheres. De certo ponto faz bastante sentido, num sentido assim, até de sobrevivência. Porque pensem comigo, uma mulher, no máximo que vai ter, só vai ter mais de um filho por ano ali, se ela, por exemplo, tiver gêmeos, ou alguma anomalia, uma coisa estranha assim. Agora um homem, já fizeram uma pesquisa, acho que um homem para engravidar todas as mulheres do mundo precisaria de menos de um ano. Então é mais um sentido assim que acabou acarretando certas coisas. Você não pode achar isso exatamente justo, mas é justamente por isso que você talvez esteja aqui nesse vídeo hoje. E esse ponto de mulheres e crianças primeiro já é a primeiro sinal exatamente que dá pra ver que as mulheres são meio que protegidas socialmente. Não que isso seja algo estritamente positivo, você já vai ver por quê. Agora uma coisa que eu vejo muito sobre essa briga de homens versus mulheres aí, e que muita gente esquece, é alguns princípios que se tem na puberdade. Suponhamos ali uma garota nos seus 13 anos, tá realmente nos estágios intermediários da puberdade, começando a ter corpo mais curvado e por aí vai, todos aqueles aspectos fisiológicos. E com isso, por exemplo, aliás, é muito comum a história que eu vou botar de exemplo aqui agora, com garotas que muito novas, por causa de genética ou então de algumas coisas e por aí vai, acabam tendo seios grandes demais para a idade delas e acabam chamando a atenção desnecessária. E é justamente sobre isso, a atenção desnecessária que garotas muito novas para isso acabam tendo. Aí, por exemplo, acaba deixando situações desconfortáveis, até situações como assédio, quem sabe estupro, mas estupro nem é visto mais muito como satisfação sexual e mais uma mania de tortura. Mas isso é história para outro dia. Então é visto como se as garotas na puberdade ou começo ali acabam tendo atenção demais, o que acaba levando a algumas situações negativas. Até mesmo entre as mulheres isso acaba sendo pouco discutido, não pelo princípio de a gente não sofre assédio, fica olhando para nossa bunda ou nosso peito na rua, alguma coisa assim, e sim pelo fato de onde vem isso, ou melhor, que real fator maior faz com que o assédio, o estupro ou a situação desconfortável realmente se engloba. Do outro lado, nós temos que os meninos na puberdade acabam tendo atenção de menos. Enquanto os meninos acabam sendo olhados por tanto, por exemplo, por meninos da
idade dela, quanto mais velhos, ou até tem, sabe, homens mais velhos, tipo, literalmente adultos, e por aí vai, acaba sendo situações desconfortáveis. Os meninos acabam não tendo atenção de literalmente ninguém, talvez estejam com uma voz estranha, com os corpos em mudança, cheio de espinhos, como eu sou até hoje, e por aí vai. E consequentemente, acabam tendo com que as pessoas acabam tendo repulsa deles. Quem sabe até quando são novos, assim, não consigam ter a aprovação social, ou uma namoradinha e por aí vai. E acabam sendo sentenciados a uma vida de constante baixa autoestima devido à sua falta de histórico, vamos dizer assim. A menos, é claro, que você seja alguém que é bonito quando já é jovem, ali pelos 13, 14 anos, mas aí é um pouco de exceção. A maioria dos meninos aí você pode ver que não é. Inclusive eu tenho que falar disso, que é de onde vêm os gados, ou os simps, que fica o termo melhor em inglês, porque ele agrega mais uma coisa um pouco mais específica, vem desse princípio de que os homens recebem muita pouca atenção nos estágios mais jovens. Isso não é necessariamente culpa de alguém, ou de algo que a sociedade talvez tenha instituído, mas isso é um fato. Assim como muitas vezes a atenção que as meninas recebem quando são mais novas talvez seja inevitável. Então percebam ainda que só nesse ponto, ambos os lados podem ter a saúde mental afetada. Mulheres, por exemplo, podem, sei lá, até ter medo de sair na rua com certas roupas, com medo de serem olhadas com caras estranhos, serem assediadas e por aí vai. Assim como homens são inseguros conforme a sua própria imagem e status social no geral, que façam com que ele se sinta cada vez mais, não diria mesquinho, talvez patético seria a melhor palavra. Próximo quesito, que seriam quase antagônicos também, são conforme as emoções. Assim como você tem aqueles próprios princípios, cara, que você seja um homem de verdade, você não pode ter emoções e não demonstrar sentimentos em hora alguma, porque é só assim que você tem que ser frio o tempo todo. As mulheres é vista como realmente um banco explosivo de emoções em que a gente acaba tolerando certos comportamentos infantis, porque acham que as mulheres são infantis num quesito emocional. Por exemplo, romantizar seus defeitos, uma forma de, por exemplo, mulher diz, ai, nossa, como eu sou rancorosa, de uma forma até meio brincalhona, quando isso é, na verdade, uma coisa, bom, péssima, né? Bom, mas tirando desse fato também, além de isso, obviamente, não fazer bem para os homens que guardarem ressentimentos, ou umas coisas assim, faz mal para as mulheres serem vistas como esse banco emocional, como se, por exemplo, em quesitos corporativos, no mercado de trabalho, no quesito geral, muitas vezes as mulheres não são levadas tão a sério exatamente por isso, pela falta de talvez controle das suas próprias emoções, até porque não é cobrado delas. Enquanto dos homens é cobrado que eles restritam e controlem suas emoções ao máximo, nunca se foi educado as mulheres que elas tivessem controle e inteligência emocional. Mas de certa forma, esse lance de emoções é até um pouco já colocado no seu, bom, na sua genética, no seu DNA, na sua parte evolutiva no geral. Até porque os homens eram para ser resistentes até em momentos de crise, enquanto as mulheres eram para ser espontâneas como uma forma de conseguir aprovação social fácil. Mas, assim, espontâneas mais no sentido de em sentimentos positivos, como ser alegre e tal. Em espontâneo no sentido completamente geral, vem sendo uma coisa mais moderna. E também tem aquele lance de que as mulheres querem que os homens sejam um pouco mais emotivos no relacionamento delas, ou em namoros, assim. Você vai ver um monte de coisa no Twitter por aí, por exemplo. Mas quando isso de fato acontece, elas se sentem enojadas e até é repulsivo isso pra elas. Mas não que seja culpa delas ou que elas não se degradem assim, tipo, nossa, os homens realmente não importam mesmo. É mais algo instituído na nossa natureza. De certa forma, isso mostra fraqueza, vamos dizer assim. É o que se passa na nossa cabeça como um animal. Bom, e por último, mas não menos importante, falando aí de relacionamentos, vamos puxar, né? Quer dizer, último por enquanto, que seriam de fato o campo dos relacionamentos e, vamos dizer, mercado sexual no quesito geral. Não só as mulheres humanas, como de praticamente qualquer ser vivo na natureza, sempre foi o sexo feminino que instituiu como seria, de quem sai com todos e quem não sai com nenhuma, e etc.
Então não é novidade pra ninguém que nesse ramo, vamos dizer, do mercado sexual, as mulheres sempre foram as privilegiadas. Agora, se vem uma coisa que vem acontecendo, que aliás tem lados ruins para os dois sexos, devido a certas ferramentas, como principalmente redes sociais e tudo mais, é muito fácil para uma mulher hoje ganhar tanta aprovação social e tanta validação que ela acaba tendo o ego inflado. Bom, a autoestima alta demais acaba tendo efeitos negativos. Certas pessoas vão pagar por isso, principalmente mulheres, ali depois do efeito da parede, que é ali por volta dos 30, 32 anos. Algumas mulheres já pagam pelo preço hoje. Hoje eu não digo, obviamente, que existem mulheres de todas as idades. Eu digo hoje no sentido de, simultaneamente, mesmo que você ainda esteja no ápice do seu pico de atratividade, vamos dizer. E vai eventualmente fazer com que ninguém fique com ninguém. Mas isso aí já é tema para outro vídeo também, sobre o ego inflado e as consequências dele, que eu vou estar fazendo em breve, inclusive. Bom, com esse vídeo aqui eu provavelmente vou estar começando uma playlist, até porque eu não falei nem um milésimo do que sobre esse assunto, mas é uma introdução que eu acho que ficou bem razoável, de que todos nós temos alguns privilégios e algumas sentenças por isso. Em alguns quesitos, como o legislativo, talvez as mulheres tenham bastante vantagem, mas isso aí já é tema para outro vídeo também. E bom, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, se inscrevam e lembre-se sempre, o amor e o ódio nos levam pelo mesmo caminho. E bom, deixe nos comentários algo que você acha que deveria estar na introdução dessa playlist e até semana que vem.